Todos os órgãos do perispírito e, consequentemente, do corpo físico foram, desse modo, criados ao longo dos milênios de milênios, respondendo-se à necessidade do campo mental em sua subordinação e manifestação do meio terrestre. Foi assim que o Tata originou-se na origem inteligente, na sua passagem pelas células nucleadas em seus impulsos ameboides, que a visão iniciou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos aos raios solares, que o olfato originou-se nos animais marinhos de fisionomia mais simples, por inquietação do ambiente que os cercavam, que o paladar manifestou-se nas plantas, muitas delas cobertas pelos viscosos destilando sucos digestivos, e que as sensações do sexo originaram-se com as águas marinhas dotadas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um rascunho de epiderme sensível, que podemos apresentar como a região complementar da origem e desenvolvimento dos seres. Com o decorrer das eternidades, encontramos as células como origens inteligentes de aspecto primitivo, a serviço da origem inteligente e nível mais nobre nos animais superiores e nos seres humanos, aprimorando-se incessantemente no corpo físico e no corpo espiritual, em frequências vibratórias diversas, de acordo com o nível da inteligência que as comodam, depois do nascimento e depois da desencarnação. Ignorantes microscópicos que se apresentam adestrados e organizados na estrutura orgânica. Atingem formas diferentes de acordo com a posição dos indivíduos e do tipo dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que comandam a sua existência. São cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, como animal que é associado a outro organismo, compartilhando do mesmo alimento sem ser caracterizado como um verdadeiro parasita. Sincícios ou massas de células que se fundem para a execução da atividade particular, como, por exemplo, o músculo cardíaco ou na camada epitelial que forma a parte externa da placenta, com a ação da estolise sobre a estrutura da organização gestacional, célula-anastomoses, como as que se estruturam na criação dos tecidos conjuntivos, colônia de células com movimentos otimamente combinados do tipo das que se apresentam nos volvocídeos, células com origem intersticial que produzem substâncias indispensáveis à manutenção da vida na região do corpo, e as células que conseguem modificar-se, formando-se elementos livres, como na elaboração dos glóbulos da corrente sanguínea. Vinculam-se em inúmeras formas, ajustando-se às funções que lhes são atribuídas no corpo de nascimento do ser que momentaneamente as isola, igualmente a peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética altamente inteligente, obedecendo com exatidão matemática às solicitações da mente, igualmente comparando-se no organismo aos milhões de átomos que formam afinadamente as cordas de um piano, operadas pelos martelos microscópicos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos representar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, estimulado e comandado pelo espírito, através do chakra coronário, que ampara a combinação da vida mental com o corpo em que ele próprio se manifesta. Arrumadas na organização das formas, com procedimento equivalente ao da superposição dos blocos no canteiro de obras, as células são obrigadas à obediência na presença da concepção mentora que as conecta e comanda. Quanto aos blocos de construções nos canteiros de obra, são obrigados à submissão diante das linhas planejadas pelo arquiteto, que os aproveita a colaboração na realização do projeto planejado. Elas são as operárias da reprodução dos órgãos reprodutivos, funcionárias do órgão digestivo e absorção no órgão gástrico, trabalhadoras do órgão respiratório e fonação no órgão laríngeo, da circulação no órgão cardíaco, serventes e defensoras fixas ou migratórias da circulação e distribuição,
reserva e proteção no órgão esplênico, colaboradores da inteligência e elementos de conexão no cérebro. E governantas e artesãs no chakra coronário concentram-se as instruções mentais captadas e trazidas pelos corpos astrais que lhes são próprios e a individualidade que as impede a influência com as corretas delimitações no espaço e no tempo. Entendemos que são microscópicos motores elétricos com vida própria, submetendo-se às ordens do ser que as agrupou e que proporciona sua estabilização ou a mobilidade imprescindível às funções que devem executar no oceano interno do universo corporal, compostos pelos líquidos extracelulares a se caracterizarem no líquido lacunar que as irriga e que circula lentamente, na hemolinfa que transpassa dos tecidos direcionado ao sangue, e no plasma sanguíneo que circulam rápido, além dos outros líquidos intersticiais característicos do órgão interno. Passados longos períodos de tempo, onde as bactérias e células são habilidosas em reprodução assexuada, de repente determinado grupo mostra na base do próprio corpo qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são enviadas pelos orientadores espirituais responsáveis do progresso respectivo ao planeta Terra. Apresenta-se a evolução animal às vésperas de surgir. De todos os tipos de bactérias já criadas, uma se sobressai nos gigantescos lagos de água doce acima do leito rochoso da era algonquiana, e se distingue da quantidade das que repousam sobre a superfície terrestre. Não possui o aspecto totalmente ameboide. Apresenta a característica elipsoidal, parecendo microscópico bastonete ou girino, possuindo até leve radícula com feitio de cauda. É o Leptotrix, que, em imensas diferenciações, permanece por milhares de séculos nas rochas primitivas, alimentando-se simplesmente de ferro. Ao livrar-se da minúscula couraça ferrosa em que se abriga, é espontaneamente forçada a nadar até que consiga outra couraça idêntica para abrigar-se. Os orientadores espirituais utilizam-se do tamanho para estimulá-lo à transformação, desfazendo-se das minúsculas couraças metálicas e forçadas a construir abrigos semelhantes que os sirvam à necessidade de proteção. Essa bactéria, que apresenta um papel importante de ligação no trabalho evolutivo da natureza, são obrigadas ao movimento, onde não apenas se atraem umas às outras nos primórdios iniciais da reprodução sexuada, mas onde conhecem, por acidente, o óbito em massa, sendo que reaparecem nos mesmos ajustes de vida em que se encontram, dentro da justa atenção dos orientadores do planeta Terra, para renascerem, após grandes períodos de tempo de novas experiências, na forma de algas verdes, iniciando a união sexual no planeta. Os biologistas dos tempos modernos frequentemente perguntam, mas sem receber respostas, se as algas verdes, possuidoras de estrutura específica, descendem das primitivas cianobactérias de composição mais simples, onde a ficocionina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua constituição fundamental. A lacuna existente e foi preenchida pelos trabalhos dos servidores da criação orgânica terrestre, que sujeitaram a família do Leptotrix a grandes alterações nos campos do espírito, transformando-lhe os seres mais complexos completos, que ressurgiram transformados nas águas mencionadas, que tomaram em abundância as águas, iniciando um novo ciclo de progresso e renovação. Sob os cuidados dos trabalhadores celestiais, a matéria elementar, o tólvio, foi no início transformada em massas gigantescas de elétrons e prótons, que estruturaram o imenso leito da vida humana em plena existência cósmica. E ainda sob a inteligência dos operários celestiais, com o monitoramento de Jesus Cristo de Deus, idênticos recursos são a base da formação dos átomos em elementos, combinando os elementos em conjuntos químicos
Os conjuntos químicos dão lugar aos caloides, combinando os caloides em misturas fundamentais, ofertando à origem inteligente, originário da vastidão celestial, o berço favorável ao desenvolvimento. Inúmeras eras passaram, e essa origem inteligente, destinada a desenvolver-se para a glória da vida, nos dois planos distintos da experiência. O plano físico e o astral, quando se apresenta estimulado em estruturas mais complexas, recebe desses mesmos engenheiros da sabedoria celestial as capacidades da reprodução mais complexa nos cromossomos ou aglutinações fluido-magnéticas especiais, que se apresentam através do tempo pela análise constante no campo celular, aglutinações essas que imprimem os genes. Os cromossomos, organizados em granúloos infinitamente minúsculos de natureza físico-perispíritica, compartilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se acondiciona e no corpo astral pelo citoplasma em que se fixam. Eles são transformados pelos elementos chamados genes, o que lhes dá a particularidade de imortalidade nas células, que se renovam repassando às sucessoras as suas características ordens. Com o passar do tempo, distinguem-se os cromossomos nas regiões da evolução de acordo com as espécies. Os elementos germinativos são cuidadosamente examinados e experimentados nas plantas, até que ocorram metamorfoses fundamentais na química das águas verdes, de onde a constituição avança na direção dos mais extensos desdobramentos. A origem inteligente é testada de múltiplas maneiras no laboratório do planeta, formando, pouco a pouco, a estrutura físico-espiritual e delineando-lhe entre a Terra e o céu o destino final. Com o apoio dos operários celestiais, prende em si mesmo as marcas vivas da procriação, onde determinam e aperfeiçoam no refúgio dos milênios e milênios, deixando no passado, como purificação de transformismo, não somente nos reinos mineral e vegetal, entidade de acolhimento e crescimento da onda criadora da vida, em seu curso permanente, como também certas classes de organismos que passariam a coexistir com os elementos em ascendência, exatamente como acontece hoje, quando encontramos ao lado da inteligência humana, em relação desenvolvida, plantas e seres que já existiam no período pré-cambriano inferior. Os tecidos germinais experimentam, por milhares de anos, provas incessantes para que possam conferir à medida que vai lhe aperfeiçoar o adestramento. Formas monstruosas apareceram e desapareceram, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que a espécie alcançasse o equilíbrio dentro das próprias espécies. Entre as espécies que chegam à superfície e alcançam a luz solar e as espécies que se lançam nas sombras abissais, encontram-se parentescos profundos. Os cromossomas continuam imortais, através dos centros genéticos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando as bases preciosas aos estudos filogenéticos do futuro. Vimos a chegada das origens inteligentes no planeta e seu relativo crescimento. No início, as bactérias trabalhando o solo para que as plantas proliferassem, gerando a atmosfera apropriada para o reino animal. Depois das plantas, surgem os animais, criando formas orgânicas para que o instinto pudesse estender-se na direção da inteligência. E, em seguida ao animal, aparece o homem, moldando os valores decisivos da inteligência para que a humanidade alcance a direção da angelitude. Os biólogos que pisaram na superfície do nosso planeta, desde os sacerdotes egípcios que analisaram a origem da vida no planeta Terra em fósseis de conchas, até os mais conceituados biólogos da atualidade, habituados a analisar somente um lado da observação, nitidamente não conseguirão preencher as lacunas existentes no cenário da evolução.
respeitando as avaliações e resultados que a ciência do planeta tem reiterado à humanidade, adicionaremos apenas que as leis da procriação animal, direcionadas pelos mentores celestiais, desde a couraça ferruginosa do Leptrix, pela concentração e dilatação da energia nos episódios do nascimento e falecimento da forma, recordam ainda hoje, na estruturação de qualquer corpo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, revelando-se que além da ciência que estuda a origem das formas, há também uma genealogia do espírito. Com o acompanhamento divino, a origem inteligente usou, desde os vírus e as bactérias das primitivas horas do protoplasma no planeta Terra, mais ou menos 15 bilhões de anos, com a finalidade do ser pensante, embora em fase rudimentar da inteligência, projetar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para a consciência cósmica.